Um magnata solitário vê sua rotina ruir com a chegada de uma babá que não teme seu poder. O que era silêncio vira conversa, e o que era controle vira desejo contido. Mas uma despedida em silêncio deixa para trás um segredo. Ela está grávida. Anos depois, um telefonema infantil o obriga a escolher entre o império que construiu e a família que nunca soube ter. Na cobertura do mais alto edifício da Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, Otávio Mendonça observava a cidade como quem contempla um tabuleiro. Aos 42 anos, o fundador e CEO da Otatec, maior empresa brasileira de inteligência artificial, havia transformado seu nome em sinônimo de inovação tecnológica e poder. O problema? Nada daquilo parecia importar quando o silêncio de sua cobertura triplex ecoava nas paredes de mármore italiano. O relógio marcava exatamente 5h30 quando o alarme soou. Otávio já estava de pé há 10 minutos. Pontualidade era algo que antecedia até mesmo os aparelhos eletrônicos em sua vida. Vestiu o roupão de seda cinza e caminhou até a janela panorâmica que ocupava toda a parede leste. São Paulo despertava sob uma fina camada de neblina enquanto ele seguia à risca cada item de sua programação matinal. Agenda do dia, Atena, comandou para a assistente virtual que ele mesmo havia programado. Uma voz feminina suave e sem emoção projetou-se pelos alto-falantes embutidos. Bom dia, Sr. Mendonça. Hoje às 7, videoconferência com investidores asiáticos. Às 9h, reunião com o Departamento de Desenvolvimento. Às 11h, entrevista para a revista Forbes. Às 13h, almoço com... A rotina seguia impecável, como nos últimos 15 anos. A fortuna bilionária não havia trazido apenas privilégios, mas a obsessão pelo controle absoluto. Otávio não tolerava imprevistos. Sua vida era uma sequência de planilhas, cronogramas e metas. Até mesmo suas refeições eram calculadas por nutricionistas para maximizar sua performance cerebral. Nas raras vezes em que concedia entrevistas, jornalistas o descreviam como brilhante, mas inacessível. Um gênio da tecnologia que transformara o luto pela perda precoce dos pais em uma dedicação obsessiva ao trabalho. A tragédia que o deixou órfão aos 17 anos havia sido o combustível para criar um império e, ao mesmo tempo, erguer muros invisíveis ao seu redor. Enquanto tomava seu café preto sem açúcar, o celular vibrou. Era Marcelo Viana, seu diretor de operações e único amigo que restara dos tempos de faculdade. Otávio, preciso de um favor. Surgiu uma emergência familiar. Minha irmã sofreu um acidente em Belo Horizonte e preciso ficar com ela por algumas semanas. Posso trabalhar remotamente, mas o Pedrinho, você sabe como é complicado. Pedro, o filho de 6 anos de Marcelo, frequentemente visitava a empresa quando o pai não conseguia com quem deixá-lo. Era uma criança quieta e inteligente, que fascinava-se com os robôs e protótipos que povoavam os laboratórios da Otatec. Entendo. E o que você sugere? Otávio perguntou, já antecipando que algum desvio de sua rotina seria inevitável. Contratei uma cuidadora temporária, altamente recomendada. Ela ficará com o Pedro, mas preciso que permita que ela o traga ocasionalmente à empresa para me ver. É importante para ele manter alguma rotina enquanto estou lidando com isso. Otávio hesitou por alguns segundos. Crianças e estranhos não faziam parte do ambiente controlado que ele cultivava tão meticulosamente. Quem é essa pessoa? Luísa Damascena, formada em pedagogia, especializada em educação infantil. Já trabalhou para famílias de confiança. Fiz uma verificação completa de antecedentes. Você sabe que não arriscaria com o Pedro. Após mais algumas perguntas sobre referências e qualificações, Otávio finalmente concordou, com a condição de que as visitas fossem coordenadas com sua assessoria. Não era um favor trivial vindo de um homem que raramente alterava seu cronograma por qualquer pessoa. 3 dias depois, enquanto revisava relatórios em sua sala privativa no 40º andar, Otávio ouviu algo incomum, o riso infantil que ecoava pelo corredor normalmente silencioso. Sua secretária, Teresa, abriu a porta após bater suavemente. Senhor Mendonça, o Sr. Viana está na videoconferência esperando o senhor. O filho dele e a cuidadora estão aqui conforme o combinado. Otávio assentiu, ajustando a gravata azul marinho perfeita contra a camisa branca.
Dirigiu-se à sala de reuniões, onde o telão já exibia o rosto preocupado de Marcelo. O pequeno Pedro brincava silenciosamente num canto com um tablet, enquanto uma mulher de estatura mediana, cabelos cacheados presos em um coque simples, o observava. Essa é a Luísa que mencionei, Marcelo disse, acenando do monitor. Luísa, este é o Dr. Otávio Mendonça. A mulher se virou e Otávio sentiu algo estranho, uma breve perturbação em seu mundo perfeitamente orquestrado. Não havia nada extraordinário nela à primeira vista. Vestia calça jeans escura, camisa branca básica e um casaco leve de cor terracota. Não usava maquiagem além de um batom discreto, mas havia algo em seu olhar, olhos castanhos que o encararam sem a habitual deferência que estava acostumado a receber. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça. Pedro tem falado muito sobre os robôs que o pai constrói. Sua voz era firme, sem qualquer traço do nervosismo que geralmente detectava nas pessoas quando o conheciam. Luísa Damascena o cumprimentou com um aperto de mão breve e seco, sem sorrisos exagerados ou bajulação. Igualmente, ele respondeu automaticamente, percebendo que ela já havia voltado sua atenção para o menino sem esperar por qualquer conversa adicional. A reunião com Marcelo seguiu conforme o planejado, mas Otávio se viu observando discretamente a interação entre a cuidadora e o garoto. Havia uma naturalidade no modo como ela se comunicava com a criança, firme, mas gentil, sem aquela infantilidade exagerada que muitos adultos adotavam. Durante as semanas seguintes, a presença de Pedro e Luísa tornou-se parte da rotina da empresa. 3 vezes por semana, eles visitavam para videoconferências com Marcelo. Diferentemente do que Otávio temia, a cuidadora mantinha o menino disciplinado, sempre em silêncio durante reuniões, ocupando-o com atividades educativas em vez de jogos barulhentos. Certa tarde, enquanto passava pelo corredor, a caminho do laboratório de protótipos, Otávio parou ao ouvir a voz de Luísa, explicando algo ao menino. O que você está vendo não é magia. Pedro, é matemática, física e programação trabalhando juntas. Por trás de cada movimento desse robô, existe um conjunto de regras e códigos. Como as regras que a gente tem em casa? Perguntou o menino. Exatamente. Só que as regras dos robôs são escritas em linguagens especiais. Seu pai é um dos que escrevem essas regras. Havia uma simplicidade elegante na explicação. Otávio se viu parado por mais tempo que o planejado, escutando a conversa. Quando finalmente entrou na sala, tanto Pedro quanto Luísa olharam em sua direção. O menino sorriu timidamente, mas a mulher apenas acenou com a cabeça, como se a presença do dono daquele império não fosse nada extraordinário. O senhor também faz robôs como o meu pai? Pedro perguntou, quebrando o protocolo não verbal que todos seguiam de não iniciar conversas com o ocupado CEO. Antes que Otávio pudesse responder, ou que Luísa interviesse para repreender o garoto pela pergunta direta, o celular em seu bolso vibrou, indicando uma chamada importante. Com um aceno breve, ele se retirou, deixando a pergunta do menino pairando no ar. Aquela noite, sozinho em sua cobertura enquanto contemplava as luzes da cidade, Otávio se pegou pensando na cuidadora. Não conseguia lembrar a última vez em que alguém o havia tratado sem reverência ou medo, como se ele fosse apenas outro ser humano. Algo naquela mulher de gestos contidos e olhar direto o intrigava. Era como se, para ela, os muros invisíveis que ele construíra ao longo dos anos simplesmente não existissem. 2 semanas se passaram, e a presença de Pedro e Luísa já não parecia tão intrusa no ambiente controlado da Otatec. Os funcionários se acostumaram a ver o pequeno de mãos dadas com a cuidadora, cruzando os corredores envidraçados com passos calculados. Alguns até arriscavam sorrisos ou ofereciam balas, que Luísa educadamente recusava com um obrigada, mas ele acabou de lanchar. Otávio, por sua vez, desenvolveu um interesse peculiar pela dupla. Não que demonstrasse. Sua expressão permanecia impassível durante os breves encontros nos corredores, mas começou a reparar em detalhes. O modo como Luísa sempre chegava 5 minutos antes do combinado, os livros diferentes que trazia para entreter Pedro, a maneira como ela parecia alheia ao luxo e imponência do local. Na quinta-feira, uma tempestade inesperada atingiu São Paulo. Otávio observava os relâmpagos que cortavam o céu
quando sua secretária interfonou. Senhor Mendonça, a senhora Damascena está aqui. Parece que o táxi não consegue chegar, devido ao alagamento na avenida. Ela pergunta se pode aguardar com o menino até que a chuva diminua. O CEO consultou seu Rolex. Eram 18h15, horário em que normalmente já estaria sozinho no andar, revisando os relatórios do dia. Qualquer alteração em sua rotina o irritava profundamente, mas a tempestade que transformava as ruas em rios não deixava muitas alternativas. Diga-lhes para aguardar na sala de reuniões do leste. Estarei lá em alguns minutos. Quando entrou na sala, encontrou Pedro adormecido no sofá, enrolado no casaco de Luísa. Ela estava de pé junto à janela, observando a cidade castigada pela chuva. Não se virou quando ele entrou, outro comportamento que o intrigava. As pessoas normalmente ficavam alertas à sua presença, endireitando a postura, ajustando gravatas, ensaiando sorrisos. Peço desculpas pelo transtorno, ela disse, ainda contemplando a tempestade. Tentamos sair antes, mas o temporal chegou mais rápido que o previsto. Não há problema, respondeu, aproximando-se da janela. As previsões meteorológicas falharam. Algo incomum nos dias de hoje. Nem tudo pode ser controlado ou previsto com precisão, não é mesmo? Ela comentou. E pela primeira vez Otávio detectou um leve sorriso nos cantos de seus lábios. Não era deboche, mas havia algo de desafio naquela observação. O silêncio que seguiu não era desconfortável. Ambos ficaram ali, observando a cidade transformada pela água. Depois de alguns minutos, foi Otávio quem quebrou o silêncio. O menino se adaptou bem à sua ausência? Perguntou, referindo-se a Marcelo. Crianças são mais resilientes do que imaginamos. Pedro sente falta do pai, claro. Mas nossa rotina de videochamadas ajuda. E ele entende que situações difíceis exigem adaptações. Adaptações, repetiu Otávio, quase para si mesmo. Não sou particularmente talentoso nisso. Ela finalmente se virou para encará-lo. Percebi. Seu império foi construído sobre previsibilidade e controle, não é? Nenhum funcionário, investidor ou jornalista jamais teria se atrevido a fazer tal observação. Otávio sentiu uma mistura de indignação e fascínio. A eficiência exige disciplina, respondeu secamente. Certamente. Mas há uma diferença entre disciplina e enclausuramento, não acha? A pergunta pairou entre eles como um desafio silencioso. Antes que pudesse responder, Pedro acordou, esfregando os olhos sonolentos. Tio Otávio? Chamou o menino, ainda confuso com o despertar. Você também está preso na chuva? O tio o pegou desprevenido. Nenhuma criança jamais o havia chamado assim. Não exatamente. Esta é minha empresa, lembra? Ah, é. Pedro sentou-se no sofá. Você mora aqui? Luísa interveio. Pedro, não seja intrometido. O senhor Mendonça tem uma casa como todas as pessoas. Na verdade, moro no último andar deste prédio, Otávio revelou, surpreendendo a si mesmo com a informação voluntária. Tenho uma cobertura nos andares 45 a 47. Os olhos de Pedro se arregalaram. 3 andares só para você? Deve ser muito legal. Tem escorregador de um andar para o outro? A pergunta infantil arrancou um som inesperado da garganta de Otávio. Uma risada breve, quase imperceptível, mas genuína. Não tem escorregador, mas tem uma escada de mármore e um elevador privativo. Chatice, decretou o menino, fazendo Luísa balançar a cabeça em reprovação. Pedro, respeito. Desculpa, murmurou o garoto, mas seus olhos ainda brilhavam de curiosidade. Mas você mora sozinho em 3 andares? Não fica com medo? Pedro! Luísa parecia verdadeiramente constrangida agora. Já conversamos sobre perguntas pessoais. Otávio ergueu a mão, indicando que não se importava. Não tenho medo, não. E tenho funcionários que cuidam da manutenção durante o dia. Mas à noite? Quando tem pesadelo, quem você chama? A pergunta infantil atingiu Otávio como um soco no estômago. Não pela indiscrição, mas pela verdade crua que carregava. Quem ele chamava? Ninguém. Nem quando tinha pesadelos, nem quando tinha boas notícias, nem quando simplesmente precisava ouvir uma voz humana. Pedro, chega! Luísa interveio com firmeza. Vamos ver se a chuva já diminuiu. Ela se aproximou da janela novamente, poupando Otávio de responder. O temporal parecia dar uma trégua,
embora os reflexos das poças d'água ainda transformassem a avenida num espelho fragmentado. Luísa começou a recolher os pertences de Pedro, quando Otávio, em um impulso que não conseguiu controlar, disse: "Se quiserem, posso oferecer meu motorista para levá-los em segurança." Luísa hesitou, como se considerasse recusar, mas então olhou para Pedro, para a chuva lá fora e assentiu. "Seria gentil da sua parte, obrigada." 20 minutos depois, os três desciam no estacionamento subterrâneo, onde o motorista já aguardava com o Audi preto. Otávio deu as instruções, enquanto Luísa acomodava Pedro no banco traseiro. Quando ela se virou para agradecer, seus olhos encontraram os de Otávio de uma forma que o deixou momentaneamente sem palavras. "Obrigada pela gentileza." Ela disse simplesmente. "Não há de quê", respondeu, afastando-se do carro com as mãos nos bolsos do terno impecável. "Até semana que vem." Enquanto observava o carro desaparecendo na rampa de saída, Otávio foi tomado por uma sensação estranha. Seus passos ecoaram no estacionamento vazio, enquanto caminhava até seu elevador privativo. O silêncio que sempre fora seu aliado agora parecia opressivo. Na cobertura, caminhou até a adega e serviu-se de um Bordeaux envelhecido, avaliado em milhares de reais. Levou a taça até a varanda coberta, protegida da chuva por um toldo automático. A cidade resplandecia abaixo, molhada e brilhante. "Atena, reproduza as últimas notícias do mercado financeiro", comandou, esperando que a voz sintética da assistente virtual preenchesse o vazio. Mas, estranhamente, desligou o áudio após apenas 2 minutos. Pela primeira vez em anos, o barulho da chuva lhe parecia mais interessante que relatórios e gráficos. Na manhã seguinte, durante a reunião executiva, Otávio surpreendeu sua equipe ao incluir um novo item na pauta: um espaço infantil no 30º andar. "Para que exatamente, Sr. Mendonça?" perguntou o diretor de operações, confuso. "Para os filhos dos funcionários que ocasionalmente precisam ser trazidos ao trabalho", respondeu secamente, como se fosse óbvio. "Com supervisão adequada, claro. Não quero crianças correndo pelos corredores ou interrompendo reuniões." A equipe trocou olhares surpresos. Era a primeira iniciativa voltada ao bem-estar familiar que Otávio jamais havia proposto. Até então, sua filosofia era clara. Vida pessoal e profissional deveriam permanecer em universos separados. Naquela tarde, quando Luísa chegou com Pedro para a videoconferência com Marcelo, Otávio apareceu na sala de reuniões antes mesmo de ser chamado. Ele entrou silenciosamente, observando como Pedro mostrava ao pai pela tela do computador um desenho que havia feito. "Olha, pai, é o robô que o tio Otávio vai me mostrar um dia." Marcelo lançou um olhar confuso para o chefe, que se aproximou do computador. "Se seu pai autorizar, posso mostrar o laboratório de protótipos na próxima visita", disse Otávio, para espanto de Marcelo e curiosidade de Luísa. Quando a chamada terminou, Luísa guardava os materiais de Pedro na mochila quando notou que Otávio ainda estava na sala. Aparentemente sem pressa. "Alguma solicitação, Sr. Mendonça?" "Estamos implementando um espaço infantil no 30º andar", ele informou. "Pensei que talvez pudesse nos dar algumas sugestões sobre o que seria adequado incluir, considerando sua formação em pedagogia." Ela o encarou por um momento, como se avaliasse suas intenções. Então, para surpresa de Otávio, sorriu. Um sorriso contido, mas sincero, que transformou completamente seu rosto. "Seria um prazer contribuir, Sr. Mendonça. Posso preparar algumas recomendações baseadas em abordagens montessorianas, se preferir." "Seria útil", ele respondeu, percebendo que havia ensaiado mentalmente aquela conversa várias vezes, mas agora não encontrava as palavras certas. Quando Luísa e Pedro saíram, Otávio permaneceu na sala vazia, contemplando a cadeira onde ela estivera sentada. Havia algo naquela mulher que desafiava suas defesas cuidadosamente construídas, como água encontrando fissuras em uma barragem que sempre parecera impenetrável. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil na rotina da Otatec. O projeto do espaço infantil avançava rapidamente, com Luísa sendo consultada sobre cada detalhe. Funcionários que jamais haviam visto Otávio interessado em questões que não envolvessem lucro ou inovação tecnológica comentavam discretamente sobre a nova iniciativa. Ele nunca apareceu pessoalmente
para verificar a decoração do novo refeitório. Mas já veio 3 vezes ver as obras do espaço das crianças, comentou Teresa, sua secretária há 15 anos, para a gerente de recursos humanos. Otávio, por sua vez, tentava convencer a si mesmo que seu interesse era puramente profissional. Funcionários com filhos bem cuidados produzem melhor, justificava em reuniões. Mas a verdade era que cada vez mais ajustava sua agenda para coincidir com as visitas de Pedro e Luísa. Certo dia, ao passar pelo corredor, ouviu a voz de Luísa vinda da nova sala infantil, ainda em construção. O objetivo não é ter brinquedos caros, Sr. Mendonça, é ter materiais que estimulem a criatividade e independência. Ele entrou no ambiente onde ela examinava a maquete do projeto. Vestia calça jeans escura e blusa azul simples, cabelos presos no habitual coque descomplicado. Ainda assim, sua presença preenchia o espaço de uma forma que o intrigava. Seu orçamento permitiria equipar 10 escolas públicas. Ela continuou, sem erguer os olhos da maquete. O que essas crianças precisam não é de tablets individuais, mas de interação significativa. A tecnologia é importante para o desenvolvimento, argumentou Otávio, aproximando-se. Era a primeira vez que discordavam abertamente. Luísa finalmente o encarou, com aqueles olhos que nunca demonstravam intimidação. Tecnologia é uma ferramenta, não uma babá. Essas crianças já vivem imersas em telas. Aqui poderiam ter experiências diferentes. A firmeza com que defendia seu ponto de vista, sem medo de contrariar um dos homens mais poderosos do país, despertava em Otávio uma mistura confusa de sentimentos. Irritação, certamente. Não estava acostumado a ser questionado, mas também um estranho respeito, e algo mais que não conseguia nomear. Qual sua sugestão, então? Menos equipamentos eletrônicos, mais materiais sensoriais. Madeira, tecidos, argila. Um pequeno jardim vertical onde possam plantar e observar o crescimento. Livros físicos. E, claro, alguns elementos tecnológicos. Estamos na Otatec, afinal. Mas integrados à experiência, não como substitutos dela. Ele observou enquanto ela redesenhava alguns elementos na maquete, explicando cada mudança. Suas mãos se moviam com precisão. Seus argumentos eram claros e fundamentados. Otávio se pegou pensando em como seria aquela mulher em uma reunião de negócios. Provavelmente tão segura e articulada quanto era falando sobre educação infantil. Você deveria considerar uma posição mais estratégica, comentou abruptamente. Com sua formação e habilidade de argumentação, poderia atuar em coordenação. Pedagógica, não apenas como cuidadora. Luísa o encarou parecendo genuinamente surpresa com o comentário. Por um instante seu olhar vacilou, como se algo doloroso tivesse sido tocado. Já tive posições assim, disse finalmente. Mas descobri que prefiro o contato direto com as crianças. Teorias são boas no papel, mas é no dia a dia que fazemos diferença. Havia mais naquela resposta, Otávio podia sentir. Algo que ela não estava dizendo. Antes que pudesse explorar o assunto, seu celular vibrou com um alerta de reunião. Preciso ir, mas considerarei suas sugestões. Envie o relatório completo para minha secretária. Ela assentiu, voltando sua atenção à maquete, enquanto ele saía com passos apressados, tentando ignorar a sensação de que, pela primeira vez em anos, sua mente não estava totalmente focada nos negócios. Naquela noite, enquanto trabalhava em sua cobertura, a chuva começou novamente. O céu de São Paulo foi cortado por relâmpagos que iluminavam a sala de estar, como flashes fantasmagóricos. Otávio acabara de servir-se da 3ª dose de uísque quando a energia elétrica falhou. Por um momento, o silêncio e a escuridão foram absolutos. Então o gerador automático entrou em funcionamento, restaurando parte das luzes. Seu celular vibrou com uma mensagem da portaria. Senhor Mendonça, a senhora Damascena está aqui com o filho do senhor Viana. Devido à queda de energia no bairro deles e o bloqueio das ruas principais por alagamento, ela pergunta se pode aguardar aqui até que a situação normalize. Otávio ficou paralisado por alguns segundos. Sua cobertura era seu santuário, seu espaço privado onde ninguém, absolutamente ninguém, entrava sem convite explícito. Nem mesmo funcionários da limpeza trabalhavam em sua presença. Estava prestes a negar quando outro pensamento surgiu. Pedro era apenas uma criança.
e pela janela podia ver que o temporal estava cada vez mais forte. Os noticiários já relatavam alagamentos sérios em várias regiões. Autorize a subida, respondeu finalmente. 5 minutos depois, o elevador privativo se abriu diretamente na sala. Luísa segurava a mão de Pedro, ambos com roupas parcialmente molhadas. O menino parecia assustado, mas seus olhos se arregalaram de fascínio ao ver o ambiente. Nossa, parece um castelo espacial. A descrição infantil não estava longe da verdade. A cobertura era um showcase de design minimalista e tecnologia de ponta. Tudo em tons de cinza, branco e preto, com móveis de linhas retas e poucos objetos decorativos. A única exceção era a parede leste, onde uma coleção impressionante de arte contemporânea, incluindo obras de Vicky Muniz e Adriana Varejão, contrastava com a frieza do ambiente. Peço desculpas pela invasão, Luísa disse ainda parada próxima ao elevador. A energia caiu em todo o quarteirão do apartamento de Marcelo, e o porteiro informou que as ruas principais estão bloqueadas por alagamentos. Otávio assentiu, sentindo-se estranhamente deslocado em sua própria casa. Não recebia visitas há tanto tempo que havia esquecido o protocolo básico. Vocês devem estar com frio. Posso oferecer toalhas? Seria ótimo, obrigada, respondeu Luísa, passando a mão pelos cabelos úmidos, agora soltos dos grampos. Uma visão que, por alguma razão, capturou a atenção de Otávio mais do que deveria. Ele se dirigiu ao closet principal e retornou com toalhas brancas macias. O banheiro de hóspedes é por aquele corredor. Primeira porta à direita. Sentam-se à vontade para usá-lo. Enquanto Luísa levava Pedro para se secar, Otávio permaneceu na sala, desconfortavelmente consciente de que seu espaço havia sido invadido. Os sofás de design italiano que nunca recebiam visitas, a cozinha gourmet, que raramente era usada além do café da manhã, já a adega climatizada com vinhos que beberia sozinho, tudo parecia estranhamente artificial sob o olhar de estranhos. 15 minutos depois, Luísa e Pedro retornaram à sala. O menino estava mais calmo, olhando curioso para os painéis de controle embutidos nas paredes. Este lugar é todo controlado por computador? Como no laboratório? Perguntou. Sim, respondeu Otávio, encontrando na curiosidade infantil um terreno mais seguro. Posso controlar a iluminação, temperatura, música, segurança, tudo por comandos de voz ou pelo tablet. Que legal. Parece casa de super-herói. Otávio não pôde conter um meio sorriso. Nunca tinha pensado dessa forma. Você não tem sofá colorido? Nem almofadas? Pedro continuou, olhando criticamente para a sala. É tudo cinza. Pedro, não seja intrometido, Luísa interveio, mas Otávio balançou a cabeça. Não, está tudo bem. E não tenho sofás coloridos. Prefiro ambientes neutros. Igual sua roupa, observou o menino. Você sempre usa preto ou cinza. Parece o Batman quando não está fantasiado. Desta vez, Luísa não conseguiu esconder um sorriso, enquanto Otávio parecia genuinamente surpreso com a observação perspicaz da criança. De fato, seu guarda-roupa consistia basicamente de ternos escuros e camisas brancas. Vamos deixar o Sr. Mendonça em paz, Pedro, Luísa disse, verificando o celular. O aplicativo do tempo diz que a chuva deve diminuir dentro de 2 horas. Assim que as ruas estiverem transitáveis, chamaremos um táxi. Vocês já jantaram? Otávio perguntou subitamente. Ainda não. Estávamos preparando algo quando a energia caiu, Luísa respondeu. Tenho comida na geladeira. Posso oferecer algo se quiserem. A oferta surpreendeu tanto Luísa quanto a ele próprio. Otávio Mendonça, o homem que evitava até mesmo almoços de negócio sempre que possível, estava convidando estranhos para uma refeição em sua casa. Não queremos incomodar mais do que já estamos. Ela respondeu educadamente. Não é incômodo. De qualquer forma, vocês terão que esperar a chuva diminuir. Pedro, alheio à tensão sutil entre os adultos, já corria para a imensa cozinha integrada. Uau, essa geladeira é gigante! Os 3 acabaram numa cena surreal. Otávio Mendonça, CEO bilionário, preparando sanduíches simples porque era o único prato que sabia fazer sem a ajuda de seu chefe particular. Luísa o auxiliava, enquanto Pedro, sentado no balcão, balançava as pernas e falava sobre seus super-heróis favoritos. Você cozinha, tio Otávio? Não muito, admitiu, fatiando tomates com precisão clínica.
Geralmente peço comida ou meu chefe prepara refeições que ficam congeladas. Você tem um chefe só para você? Pedro parecia impressionado. Como um rei? Não exatamente. Ele vem 3 vezes por semana. E no resto do tempo você fica sozinho aqui? Não fica chato? A pergunta inocente pairou no ar como uma acusação silenciosa. Otávio sentiu o olhar de Luísa sobre ele, não com pena, mas com algo que parecia curiosidade genuína. Estou acostumado com meu próprio espaço, respondeu finalmente, evitando elaborar. Jantaram na ilha da cozinha, uma refeição simples que, estranhamente, pareceu a Otávio mais satisfatória que muitos de seus jantares em restaurantes estrelados. Pedro dominou a conversa, contando sobre seu jogo de futebol na escola e como havia marcado um gol. Luísa ocasionalmente intervia para moderar seu entusiasmo ou corrigir algum exagero infantil. Quando terminaram, Pedro já bocejava, cansado pela aventura do dia. Luísa verificou novamente o aplicativo do tempo. A chuva está diminuindo, mas ainda há alertas de alagamento nas principais avenidas, informou. Preocupada. Otávio hesitou por um momento antes de dizer. Tenho um quarto de hóspedes. Vocês podem ficar se preferir. Seria mais seguro que arriscar sair com esse tempo, especialmente com o menino. Os olhos de Luísa encontraram os dele, avaliando a oferta. Por um momento, Otávio pensou ter visto algo além da habitual compostura em seu olhar. Uma vulnerabilidade que ela rapidamente mascarou. Tem certeza que não seria um incômodo? Tenho. Como disse, a cobertura tem 3 andares. Vocês ficariam no segundo, onde está o quarto de hóspedes. Eu normalmente fico no terceiro. Após alguns segundos de consideração, ela aceitou. Obrigada. Será apenas por esta noite, é claro. Enquanto Otávio os conduzia pelo corredor até o quarto de hóspedes, percebeu que, pela primeira vez em anos, os ecos de seus passos no apartamento não eram solitários. E, surpreendentemente, isso não parecia tão perturbador quanto teria imaginado. Pedro adormeceu quase instantaneamente na enorme cama do quarto de hóspedes, exausto pela aventura do dia. Luísa ajeitou os cobertores ao redor do pequeno e saiu silenciosamente para o corredor, onde encontrou Otávio aguardando. Ele dormiu? Perguntou em voz baixa. Como uma pedra, ela respondeu com um sorriso suave. Crianças têm essa capacidade invejável de dormir em qualquer lugar, não importa o quão estranho seja o ambiente. Posso oferecer algo para beber? Um vinho, talvez? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Luísa hesitou por um momento. Um chá seria bom se tiver. Eles voltaram à cozinha, onde Otávio preparou 2 xícaras de chá de erva cidreira. A tempestade havia diminuído para uma garoa constante que tamborilava nas janelas panorâmicas. A cidade brilhava abaixo deles, um tapete de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. É uma vista impressionante, comentou Luísa, aceitando a xícara que ele lhe oferecia. Deve ser inspirador acordar com isso todos os dias. Na verdade, raramente paro para admirá-la, admitiu Otávio, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Estou sempre verificando e-mails ou lendo relatórios. Que desperdício, ela respondeu sem rodeios, aproximando-se da janela. Tantas pessoas sonham com uma vista assim, e você a transformou em apenas mais um papel de parede para sua rotina. Em vez de irritação, Otávio sentiu uma curiosidade crescente. Aquela mulher o desafiava de formas que ninguém mais ousava. Você sempre diz exatamente o que pensa? Não sempre, ela respondeu após um gole de chá. Aprendi a selecionar minhas batalhas, mas quando falo sim, prefiro a verdade direta. É raro encontrar pessoas assim no meu meio. Imagino, deve ser difícil saber quem está sendo sincero quando se tem tanto poder e dinheiro. Novamente a franqueza o pegou desprevenido. Otávio caminhou até o bar e serviu-se de um uísque, precisando de algo mais forte que chá. Você não parece impressionada com nada disso, comentou, gesticulando para o apartamento luxuoso. A maioria das pessoas reage diferente. Luísa observou o líquido âmbar em sua xícara antes de responder. Já estive dos 2 lados, senhor Mendonça. Dos 2 lados? Ela suspirou, como se debatesse internamente quanto revelar. Cresci em uma família abastada em Belo Horizonte. Meu pai era dono de uma construtora.
Tive acesso a tudo que o dinheiro pode comprar: educação nas melhores escolas, viagens internacionais, roupas de marca. Então, quando tinha 22 anos, a empresa dele faliu em meio a acusações de fraude fiscal. Otávio escutava com atenção crescente, percebendo que estava vendo uma camada de Luísa que ela mantinha cuidadosamente escondida. Meu pai não suportou a pressão e teve um infarto fulminante. Minha mãe, que nunca havia trabalhado na vida, entrou em depressão profunda. Em questão de meses, perdemos tudo: a mansão no Belvedere, os carros, o respeito social. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos, e eram pouquíssimos. Sinto muito, murmurou Otávio, genuinamente tocado. Não sinta, ela respondeu com um sorriso melancólico. Foi a melhor lição que poderia ter recebido. Terminei minha faculdade com bolsa de estudos, cuidei da minha mãe até ela partir 3 anos depois, e descobri que há coisas que o dinheiro não compra nem substitui. Como o quê? Dignidade, autenticidade, a capacidade de dormir com a consciência tranquila. O silêncio que seguiu era confortável, como se uma barreira invisível tivesse sido derrubada entre eles. Pela primeira vez, Otávio sentia-se na presença de alguém que o via além da fachada do CEO poderoso, alguém que compreendia tanto o privilégio quanto a perda. E o pai de Pedro? Te perguntou abruptamente, surpreendendo a si mesmo com a indiscrição. Desculpe, não é da minha conta. Luísa pousou a xícara na mesa de centro. Fui casada por 3 anos com um professor universitário. Temos um filho, Mateus, que está com minha mãe de criação em Sabará, uma cidade próxima a BH. Nos separamos quando ele aceitou uma posição acadêmica nos Estados Unidos e eu me recusei a deixar minha mãe, que ainda estava doente na época. Então você tem um filho? Sim, Mateus tem 8 anos. É um menino incrível. Seus olhos brilharam ao falar do filho. Esperto, curioso, um pouco teimoso. Estou juntando dinheiro para trazê-lo para São Paulo assim que conseguir um apartamento maior. Otávio absorveu a informação lentamente, percebendo quantas camadas havia naquela mulher que, à primeira vista, parecia apenas uma cuidadora competente. Por que você nunca mencionou isso? Que tem um filho. Ela o encarou diretamente. Porque ninguém perguntou. As pessoas veem o que esperam ver. Uma babá, nada mais. A verdade da observação o atingiu como um golpe. Quantas vezes ele mesmo havia feito isso? Reduzido pessoas às suas funções, sem considerar as vidas complexas por trás dos papéis que desempenhavam? Eu gostaria de saber mais, disse sinceramente, surpreendendo a ambos. Por horas conversaram. Sobre a infância de Luísa em Belo Horizonte, sobre como ela havia se reinventado após a tragédia familiar, sobre seus sonhos de abrir uma escola com metodologia própria algum dia. Otávio falou sobre seus pais, sobre como a perda precoce o havia endurecido, sobre como construir a empresa se tornara sua obsessão para provar seu valor. Você já provou seu valor centenas de vezes, ela observou. Para quando está guardando a vida real? O que quer dizer? Tudo isso, ela gesticulou para o apartamento, é impressionante, mas é vazio. Você construiu uma fortaleza que mantém o mundo lá fora, mas também te mantém preso aqui dentro. Nenhum psicólogo, amigo ou familiar jamais havia sido tão direto com ele. A franqueza dela era como água fresca em um deserto que ele sequer sabia que estava atravessando. Quando o relógio marcou 2 da manhã, eles ainda conversavam, agora sentados no sofá da sala. A chuva havia cessado completamente, deixando apenas o brilho da cidade molhada lá fora. Havia uma proximidade entre eles que transcendia o espaço físico, uma conexão nascida da verdade compartilhada. Acho que deveria tentar dormir, Luísa disse finalmente, erguendo-se do sofá. Amanhã preciso levar Pedro de volta e depois ir para Sabará buscar Mateus. É meu final de semana com ele. Otávio também se levantou, subitamente consciente de quão perto estavam. Claro, você deve estar cansada. Na verdade, não. Ela sorriu. É estranho, mas faz tempo que não tinha uma conversa tão real. Eu também. O momento que se seguiu foi carregado de tensão não resolvida. Os olhos dela encontraram os seus, com uma intensidade que fez seu coração acelerar de uma forma que não sentia há anos. Sem planejar, sem calcular riscos como fazia com cada decisão em sua vida,
Otávio se inclinou e tocou os lábios dela com os seus. Por um instante, ela correspondeu ao beijo, sua mão pousando levemente em seu peito. Então, gentilmente recuou. Isso não seria sensato, murmurou, embora seus olhos dissessem algo diferente. Provavelmente não, concordou surpreso com a própria impulsividade. Peço desculpas se ultrapassei algum limite. Não se desculpe, ela respondeu com um sorriso triste. Apenas há complicações que você não conhece e responsabilidades que tenho para com meu filho. Eu entendo, disse, embora não entendesse completamente. Boa noite, Luísa. Boa noite, Otávio. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, e havia algo naquele simples gesto que parecia mais íntimo que o beijo. Na manhã seguinte, Otávio acordou sobressaltado ao ouvir sons vindos da cozinha, algo tão incomum em seu apartamento que por um momento ficou desorientado. Então se lembrou. Luísa e Pedro haviam passado a noite. Vestiu rapidamente um hobby sobre o pijama de seda e desceu as escadas que levavam ao andar principal. A cena que encontrou era tão doméstica que parecia pertencer a outra vida. Pedro sentado no balcão, comendo panquecas cobertas de mel, enquanto Luísa preparava café na máquina italiana. Bom dia, tio Otávio! Exclamou Pedro alegremente. A tia Lu fez panquecas, quer? Pedro é senhor Mendonça, Luísa corrigiu, embora seu tom fosse suave. Tio Otávio está bom, ele respondeu, sentindo-se estranhamente confortável com o tratamento informal. E sim, eu aceitaria uma panqueca. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Pedro dominou a conversa com histórias sobre sua escola e sobre o campeonato de futebol infantil que se aproximava. Otávio se pegou sorrindo mais vezes naquela meia hora do que talvez tivesse sorrido na semana inteira. Quando terminaram, Luísa começou a limpar a cozinha, mas ele a impediu. Deixe isso. A equipe de limpeza virá mais tarde. Obrigada pela hospitalidade, ela disse, juntando as coisas de Pedro. Foram muito gentis em nos acolher durante a tempestade. Havia uma formalidade em seu tom que não existira na noite anterior, como se ela tivesse erguido novamente as barreiras entre eles. Otávio sentiu uma pontada de desapontamento, mas respeitou o distanciamento. Meu motorista pode levá-los, ofereceu. Não será necessário. O metrô já está funcionando e Pedro gosta da aventura. Minutos depois, eles estavam no elevador. Antes que as portas se fechassem, Pedro perguntou inocentemente. Podemos voltar outro dia, tio Otávio? Foi divertido. Otávio olhou para Luísa, cujos olhos evitavam os seus. Claro, respondeu, dirigindo-se mais a ela do que ao menino. Minha porta estará sempre aberta para vocês. Quando o elevador desceu, ele permaneceu parado no meio da sala imensa, sentindo o silêncio retornar como uma presença física. Mas algo havia mudado. O apartamento, que sempre fora seu refúgio, agora parecia estranhamente vazio. Atena, quais são meus compromissos para hoje? Perguntou a assistente virtual. A voz sintética respondeu prontamente, listando reuniões e teleconferências. Ele ouviu sem realmente escutar, enquanto caminhava até a janela. Lá embaixo, minúsculos como formiguinhas, Luísa e Pedro saíam do prédio de mãos dadas, dirigindo-se à estação de metrô. Pela primeira vez, Otávio observou verdadeiramente a vista de sua cobertura, não como um símbolo de status ou um pano de fundo para negociações, mas como o panorama de uma cidade viva, cheia de histórias como a de Luísa. Histórias de queda e reconstrução, de perda e persistência. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se parte daquele mundo lá embaixo, em vez de apenas observá-lo de longe. Na segunda-feira seguinte, quando chegou a Otatec, havia uma pequena caixa sobre sua mesa. Teresa, sua secretária, explicou. A senhora Damascena deixou isso para o senhor na sexta-feira, antes de sair. Disse que o senhor entenderia. Intrigado, Otávio abriu a caixa assim que ficou sozinho. Dentro, havia um pequeno vaso de cerâmica, claramente feito à mão, com uma muda de planta ainda pequena. Um bilhete acompanhava, para sua cobertura. Algo vivo para fazer companhia àquela vista magnífica. Precisa de atenção diária. Talvez seja um bom exercício. Obrigada pela acolhida. Ellie. Ele colocou o pequeno vaso no parapeito da janela de seu escritório, onde o sol da manhã o alcançava. A simplicidade do presente
contrastava com os caros objetos de design que decoravam o ambiente. De alguma forma, aquela plantinha parecia mais autêntica que qualquer outra coisa ao seu redor. O telefone tocou. Era Marcelo, informando que voltaria a São Paulo no final da semana. Sua irmã estava melhor, e ele poderia retomar suas funções presencialmente. E como estão as coisas por aí? Luísa está cuidando bem do Pedro? Perguntou. Sim, respondeu Otávio, olhando para a pequena planta. Ela é excepcional. O retorno de Marcelo coincidiu com a inauguração do espaço infantil na Otatec. A imprensa especializada noticiou o evento como uma inovação em políticas de recursos humanos, destacando como o gênio recluso da tecnologia. Surpreendentemente, liderava agora iniciativas voltadas ao bem-estar familiar. Otávio, que normalmente evitava os holofotes, fez questão de participar pessoalmente da cerimônia. Quem diria, comentou Marcelo, observando o amigo conversar animadamente com os filhos dos funcionários, que você se tornaria um defensor da família em ambiente corporativo? Otávio deu de ombros fingindo indiferença. É apenas uma questão de produtividade. Funcionários preocupados com seus filhos não rendem o suficiente. Claro, Marcelo sorriu, claramente não convencido. E imagino que a localização desse espaço, com janelas voltadas diretamente para seu escritório, também seja puramente estratégica. Antes que Otávio pudesse retrucar, Pedro correu até eles abraçando as pernas do pai. Pai, olha o que a tia Lu me ensinou a fazer. O menino mostrava orgulhosamente um pequeno robô montado com blocos magnéticos, uma das muitas atividades disponíveis no novo espaço. Atrás dele, Luísa se aproximava com seu andar calmo e seguro. Vestia uma saia lápis simples e blusa branca. Um visual mais formal que o habitual, talvez em respeito ao evento. Seus olhares se cruzaram brevemente, e Otávio sentiu aquela mesma eletricidade da noite na cobertura. O espaço ficou maravilhoso, ela comentou, mantendo uma distância educada. As crianças estão adorando. Muito disso é mérito seu, respondeu consciente da presença de Marcelo, observando a interação com interesse. Suas sugestões foram essenciais. Nos dias seguintes, Otávio buscou pretextos para visitar o espaço infantil, onde Luísa agora trabalhava oficialmente. Após o retorno de Marcelo, ele havia feito uma proposta formal para que ela coordenasse o local, com um salário bem acima do mercado e flexibilidade para trazer seu próprio filho, Mateus, que agora também frequentava a Otatec após as aulas. O menino era, como Luísa descrevera, extraordinariamente inteligente e um tanto reservado. Com cabelos castanhos ondulados e olhos atentos, observava tudo ao seu redor com curiosidade analítica. Otávio se pegou buscando semelhanças entre mãe e filho, o mesmo queixo determinado, a mesma forma de franzir levemente a testa quando concentrados. Numa terça-feira chuvosa, Otávio desceu ao espaço infantil no final do expediente. Encontrou Mateus sozinho, lendo um livro sobre astronomia. Sua mãe já foi? Perguntou tentando soar casual. O menino ergueu os olhos do livro. Ela foi buscar uns documentos na sala dela. Volta logo. Otávio sentou-se ao lado dele, genuinamente interessado. O que está lendo? Um livro sobre buracos negros. Quero ser astrofísico quando crescer. Objetivo ambicioso. O senhor é namorado da minha mãe? Perguntou o garoto abruptamente, com a franqueza desarmante típica das crianças. A pergunta pegou Otávio completamente desprevenido. Não, somos apenas colegas de trabalho. Mateus não parecia convencido. Ela sorri diferente quando fala com você e arruma o cabelo toda vez antes de você aparecer. Antes que Otávio pudesse processar essa informação, Luísa retornou à sala, parecendo momentaneamente surpresa ao encontrá-los conversando. Espero que ele não esteja incomodando, Sr. Mendonça. De forma alguma. Estávamos discutindo astronomia. O olhar que Mateus lançou a ele dizia claramente mentiroso, mas o menino não o contradisse. Podemos ir, mãe? Estou com fome. Claro, querido. Só vou pegar minha bolsa. Quando estavam saindo, Otávio tomou coragem. Luísa gostaria de jantar comigo amanhã para discutirmos algumas ideias para o espaço infantil. Ela hesitou, estudando seu rosto. Apenas uma discussão de trabalho, ou se preferir que seja. Algo em seus olhos suavizou. Podemos jantar aqui mesmo após o expediente.
Assim, Mateus pode ficar no espaço infantil enquanto conversamos. Não era exatamente o que ele tinha em mente, mas era um começo. Perfeito. Pedirei para o restaurante do 35º entregar algo especial. No dia seguinte, o jantar de trabalho se estendeu por horas. A conversa fluiu naturalmente da proposta de expansão do projeto para outras filiais da empresa, para assuntos mais pessoais. Otávio falou sobre sua paixão secreta por astronomia, coincidentemente o mesmo interesse de Mateus, e como havia considerado seguir carreira acadêmica antes de se dedicar aos negócios. Nunca imaginei você como professor universitário. Luísa sorriu, servindo-se de mais vinho. Teria sido uma vida completamente diferente, ele refletiu. Menos confortável materialmente, mas talvez mais plena? Ela completou quando ele hesitou. Talvez. Nunca saberei. Ainda há tempo, sabe? Para mudanças, para escolhas diferentes. Ele a observou com intensidade. É o que você fez? Escolher um caminho diferente? Várias vezes. A vida raramente segue o roteiro que planejamos. A conversa foi interrompida quando Mateus apareceu anunciando que estava cansado e queria ir para casa. Luísa consultou o relógio, surpresa ao ver que já passava das 21h. Nossa, perdemos a noção do tempo. Precisamos ir, querido. Nos dias que se seguiram, os jantares de trabalho se tornaram mais frequentes. Em 2 semanas não havia mais pretexto profissional. Eram apenas 2 pessoas compartilhando histórias, risos e, cada vez mais, toques casuais carregados de significado. Numa sexta-feira, após quase 1 mês dessa aproximação gradual, Otávio convidou Luísa e Mateus para passarem o final de semana em sua casa de praia, no Guarujá. A princípio ela hesitou, preocupada com o que os funcionários pensariam, mas acabou aceitando. Aquele final de semana marcou uma mudança definitiva. Longe dos olhares corporativos, em meio a caminhadas na areia e conversas sob o céu estrelado, a conexão entre eles se aprofundou. Na segunda noite, após Mateus adormecer, eles se entregaram aos sentimentos que vinham reprimindo há semanas. O retorno à realidade na segunda-feira trouxe complicações. Embora tentassem discrição, os olhares e sorrisos trocados não passavam despercebidos. Marcelo foi o primeiro a comentar. Então você e a Luísa, hein? Não sei do que está falando. Otávio respondeu automaticamente. Por favor, até o pessoal da limpeza já percebeu. E sabe de uma coisa? Estou feliz por você. Faz quanto tempo que não se permite viver algo real? 10 anos mais? A verdade nas palavras do amigo era inegável. Os meses seguintes foram os mais felizes que Otávio se lembrava de ter vivido. A rotina rígida que sempre controlara sua vida começou a se flexibilizar. Jantares após o expediente, finais de semana na praia, até mesmo um dia inteiro no planetário com Mateus, que gradualmente baixava a guarda em relação a ele. Otávio, o homem que construíra impérios digitais, descobria-se fascinado pela simplicidade de momentos banais. Ajudar Mateus com a lição de casa, ouvir Luísa cantar desafinadamente enquanto preparava o café da manhã, adormecer com o peso da cabeça dela em seu peito. Então, uma notícia inesperada abalou aquela felicidade recém-descoberta. Luísa o procurou em seu escritório numa quinta-feira, parecendo simultaneamente nervosa e determinada. Preciso conversar com você, disse, fechando a porta atrás de si. O tom de sua voz alertou Otávio de que algo sério estava por vir. O que houve? Ela sentou-se, respirando fundo antes de dizer, estou grávida. O mundo pareceu parar por alguns instantes. Otávio encarou-a, tentando processar a informação. Você tem certeza? Foi tudo o que conseguiu dizer. 3 testes e uma consulta médica ontem. Tenho certeza. Ele levantou-se caminhando até a janela. Abaixo São Paulo pulsava, alheia ao terremoto emocional que acontecia naquela sala. Por sua mente passaram imagens em rápida sucessão. Sua infância solitária, após perder os pais, o vazio de sua cobertura, o sorriso de Mateus quando finalmente começara a confiar nele, o rosto sereno de Luísa adormecida ao seu lado. Entendo se isso não estava nos seus planos, ela continuou mantendo a voz firme. Não vim exigir nada. Apenas achei que você tinha o direito de saber. Tomarei minhas decisões independentemente. Otávio virou-se para encará-la,
percebendo a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos se entrelaçavam nervosamente. Em seu rosto, um misto de vulnerabilidade e força que o deixava sem fôlego. "Casa comigo", disse abruptamente. Não era uma pergunta, nem um pedido romântico. Era quase uma ordem, a reação instintiva de um homem acostumado a controlar situações. Luísa piscou surpresa. "O quê?" Otávio se aproximou, ajoelhando-se à sua frente. Um gesto tão alheio à sua personalidade que parecia pertencer a outra pessoa. "Estou fazendo isso tudo errado", admitiu, segurando as mãos dela. "Deveria haver flores, jantar à luz de velas, anel. Mas a verdade é que nunca fui bom com esses rituais. O que sei é que você e Mateus trouxeram vida ao meu mundo. E quero fazer parte da vida desse bebê desde o primeiro instante." Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. "Otávio, não quero que se sinta obrigado. Obrigação seria o último motivo pelo qual eu faria isso. Quero construir uma família com você. Já deveria ter pedido há semanas, independentemente dessa notícia." O sim dela foi selado com um beijo, e por algumas horas tudo parecia perfeito. Fizeram planos, discutiram nomes de bebê, decidiram como contariam a Mateus. Otávio insistiu que ela se mudasse para a cobertura imediatamente. "Aquele apartamento apertado não é lugar para vocês." Enquanto procurariam uma casa com jardim para a família crescente. 3 dias depois, Luísa pediu uma semana de folga para visitar a mãe de criação em Sabará e dar a notícia pessoalmente. Otávio a levou à rodoviária, prometendo ligar todas as noites. "Quando você voltar, teremos uma surpresa pronta para Mateus", disse misteriosamente, referindo-se ao telescópio profissional que havia encomendado para o enteado. As primeiras 48 horas transcorreram normalmente. Luísa ligou assim que chegou, descrevendo a alegria da senhora que a criara ao saber do noivado e da gravidez. Otávio, enquanto isso, mergulhava em preparativos, transformando um dos andares da cobertura em um espaço adequado para Mateus, com área de estudos e o telescópio estrategicamente posicionado. No terceiro dia, a ligação noturna não veio. Otávio tentou retornar várias vezes, mas caía direto na caixa postal. Preocupado, mas tentando não ceder ao alarmismo, imaginou que poderia ser apenas um problema de sinal, comum em cidades pequenas do interior. No quarto dia, quando ainda não havia notícias, ligou para a casa da mãe adotiva de Luísa. A senhora, visivelmente confusa, informou que Luísa havia partido na manhã anterior, dizendo que iria para São Paulo fazer uma entrevista de emprego em um hotel renomado, que a havia contatado, oferecendo um cargo de coordenadora de programas infantis. Uma oportunidade única em sua carreira. Mas ela não mencionou nenhuma entrevista. Otávio argumentou, sentindo um frio no estômago. Foi algo de última hora. Ela parecia muito animada. Disse que o hotel tinha entrado em contato através de uma indicação. Algo não fazia sentido. Por que Luísa não o teria avisado sobre algo tão importante? E que hotel seria esse que ele, com todos os seus contatos, não sabia que estava recrutando? Otávio passou os 2 dias seguintes em um estado crescente de ansiedade. Ligações para hospitais, contatos com a polícia, verificação de registros de passagens de ônibus, nada trouxe qualquer pista. Luísa havia simplesmente desaparecido após deixar Sabará. Na noite do 6º dia, quando o desespero começava a dominá-lo completamente, seu celular tocou. Um número desconhecido. Ele atendeu imediatamente. "Alô, Luísa?" A voz que respondeu era pequena, assustada, e definitivamente não pertencia a Luísa. "Tio Otávio?" "É o Mateus." O coração de Otávio parou. "Mateus, onde você está? Onde está sua mãe?" "Eu não sei", a voz do menino tremia. "Ela foi trabalhar e não voltou. A vó Rita está muito preocupada. Ela disse para eu ligar para você porque a mamãe deixou seu número e falou que era só para usar se fosse muito importante." O mundo de Otávio desmoronou naquele instante. Enquanto o garoto soluçava do outro lado da linha, ele tentava manter a calma, prometendo que iria imediatamente até lá, que encontrariam Luísa, que tudo ficaria bem. Desligou o telefone e ficou paralisado por alguns segundos, absorvendo a magnitude do que acabara de descobrir. Luísa havia desaparecido. Estava grávida, possivelmente em perigo.
enquanto seu filho de 8 anos esperava em pânico pelo retorno da mãe. Naquele momento, todas as reuniões, projetos e milhões perderam completamente o significado. Com determinação feroz, Otávio começou a agir. Chamou seu jato particular, convocou o chefe de segurança da empresa e fez uma única ligação adicional para Marcelo, o único em quem confiava para ajudá-lo. "Preciso de você", disse simplesmente. Luísa desapareceu. O jato particular de Otávio pousou no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, menos de 2 horas depois. Um carro já o aguardava na pista, com Marcelo a bordo, que havia embarcado no voo comercial mais rápido disponível. Ao lado de Otávio estava Paulo Ribeiro, ex-delegado da Polícia Federal que comandava a segurança da Otatec há 5 anos. "Temos alguma pista?" perguntou Marcelo enquanto o motorista acelerava em direção a Sabará, cidade histórica na região metropolitana de BH. "Absolutamente nada", respondeu Otávio, o rosto tenso. Segundo a mãe adotiva dela, Luísa recebeu uma ligação sobre uma entrevista de emprego em um hotel de luxo em São Paulo. Saiu de Sabará anteontem pela manhã. Deveria ter chegado a SP no mesmo dia à noite. "Qual hotel?" questionou Paulo, já digitando notas em seu tablet. "Esse é um dos problemas. Dona Rita não sabe o nome, apenas que era muito chique e oferecia um cargo de coordenadora de programas infantis com salário bem acima do que Luísa ganhava na Otatec." "Isso não faz sentido", observou Marcelo. "Por que ela buscaria outro emprego? Vocês estavam noivos, ela estava grávida", completou Otávio, a palavra saindo como um suspiro doloroso. "Sim. E por isso essa história toda parece ainda mais suspeita." O carro serpenteava pelas estradas sinuosas que levavam à histórica Sabará, cidade colonial aninhada entre montanhas verdejantes. Em outra ocasião, Otávio teria apreciado a beleza do lugar, com suas igrejas barrocas e casarões coloniais. Agora mal notava a paisagem, consumido pela ansiedade. Chegaram a uma casa simples na parte alta da cidade. Antes mesmo que batessem, a porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e expressão aflita, segurando pela mão um menino de olhos vermelhos de tanto chorar. "Mateus." Otávio pronunciou o nome quase em um sussurro, ajoelhando-se para ficar na altura do garoto. O menino o olhou por um segundo antes de se jogar em seus braços, soluçando. "A mamãe não volta, tio Otávio. Ela nunca demora tanto." Otávio o abraçou firmemente, sentindo o pequeno corpo tremer contra o seu. Por cima da cabeça do garoto, trocou um olhar significativo com Dona Rita, a mãe adotiva de Luísa. Dentro da casa modesta e impecavelmente limpa, Dona Rita preparou café, enquanto Otávio tentava acalmar Mateus, prometendo que encontrariam sua mãe. Marcelo e Paulo iniciaram um interrogatório gentil, buscando qualquer informação que pudesse ser útil. "A senhora disse que Luísa recebeu uma ligação sobre um emprego?" E Paulo perguntou, caderno em mãos. "Sim, um hotel em São Paulo. Ela ficou muito animada, disse que era uma chance única", respondeu a senhora, servindo o café em xícaras simples de porcelana. "O estranho é que ela já tinha recusado ofertas melhores para ficar na empresa do Sr. Mendonça. E ela mencionou quem fez o contato." "Algum nome?" Dona Rita franziu a testa, esforçando-se para lembrar. "Ela falou que foi uma indicação de alguém importante, alguém do ramo hoteleiro que viu o trabalho dela na Otatec e ficou impressionado." "E ela foi sozinha para São Paulo?" continuou Paulo. "Sim, de ônibus. Insisti para que levasse Mateus, mas ela disse que seria apenas uma entrevista rápida e voltaria no dia seguinte." Enquanto a conversa prosseguia, Otávio observava Mateus, que agora brincava distraidamente com um pequeno robô montável, presente que ele mesmo havia dado ao menino semanas atrás. Seu coração se apertou ao pensar no que a criança estava passando. E se algo realmente grave tivesse acontecido com Luísa? Como ele explicaria ao menino? Como todos lidariam com essa perda? Não, ele não podia pensar assim. Encontraria Luísa, custe o que custasse. "Dona Rita, a senhora tem o celular que Luísa usava quando estava aqui?" perguntou Paulo. "Não, ela levou consigo. Tentei ligar várias vezes, mas só dá a caixa postal." "E o computador? Ela usou algum computador enquanto esteve aqui?" A senhora apontou para um notebook modesto, sobre uma mesa no canto da sala. "Aquele ali."
É meu, mas ela usou para verificar e-mails. Paulo pediu permissão para examinar o aparelho, enquanto Marcelo continuava a conversa com Dona Rita, buscando mais detalhes. Otávio, por sua vez, sentou-se ao lado de Mateus, tentando estabelecer uma conexão com o garoto assustado. Esse robô que você está montando é muito legal, comentou suavemente. Mateus assentiu, sem erguer os olhos. A mamãe disse que quando voltássemos para São Paulo, você ia me ensinar a programar um de verdade. E vou, prometeu Otávio, sentindo um nó na garganta. Assim que encontrarmos sua mãe. Você vai encontrar ela, não vai? E o menino finalmente olhou para ele, olhos implorando por uma certeza que Otávio não podia oferecer honestamente. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mateus, tudo. Nesse momento, Paulo os chamou com urgência. Havia encontrado algo no histórico do navegador. Ela verificou o e-mail pessoal aqui, explicou o ex-delegado. E há uma mensagem de um tal Hotel Platinum, com detalhes sobre a entrevista. Todos se aglomeraram ao redor do computador. A mensagem parecia profissional, com logotipo e tudo, confirmando uma entrevista para o cargo de diretora de programas infantis, com salário e benefícios impressionantes. Nunca ouvi falar desse hotel, comentou Otávio, que conhecia bem o mercado de luxo de São Paulo. Eu também não, concordou Marcelo. E olha que conheço quase todos. Paulo já estava ao telefone verificando registros. Após alguns minutos, desligou com expressão grave. Não existe nenhum Hotel Platinum registrado em São Paulo. O domínio do e-mail foi criado há apenas uma semana. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto a terrível conclusão se formava. Luísa havia sido deliberadamente atraída para algum tipo de armadilha. Quem faria algo assim? Dona Rita balbuciou horrorizada. Luísa não tem inimigos. Otávio, no entanto, já formulava uma teoria sombria. Em seus 15 anos comandando a Otatec, havia feito inúmeros adversários. Empresários arruinados por aquisições hostis, ex-sócios afastados, concorrentes eliminados. Se alguém descobrisse sobre seu relacionamento com Luísa, precisamos voltar para São Paulo imediatamente, declarou, levantando-se, e entrar em contato com as autoridades. Dona Rita parecia perdida. E Mateus? O que faço com ele? Otávio olhou para o menino, que observava tudo com olhos assustados, tentando compreender a conversa dos adultos. Ele vem comigo, disse firmemente. É mais seguro, e ele precisa estar por perto quando encontrarmos Luísa. Após convencer Dona Rita e recolher as poucas roupas de Mateus, o grupo retornou ao carro. O menino segurava firmemente a mão de Otávio, como se temesse que ele também pudesse desaparecer. No caminho para o aeroporto, Paulo fazia ligações, mobilizando contatos na polícia e empresas de segurança privada. No jato, enquanto Mateus finalmente adormecia, exausto pelo estresse emocional, os três homens discutiam estratégias. Otávio havia autorizado recursos ilimitados para a busca. Dinheiro, pessoal, tecnologia, tudo seria empregado. Vamos verificar todas as câmeras de segurança da rodoviária, disse Paulo, e rastrear o celular dela mesmo que esteja desligado. Se ela chegou a São Paulo, teremos uma pista. Também precisamos listar todos os seus possíveis inimigos, acrescentou Marcelo, olhando gravemente para o amigo. Alguém que pudesse querer atingi-lo através dela. Otávio assentiu sombriamente. A lista seria extensa. Em sua mente, repassava cada negócio controverso, cada aquisição agressiva, cada ex-funcionário demitido. Quem seria capaz de algo tão sórdido apenas para se vingar? Quando o jato pousou em São Paulo, uma equipe já os aguardava no hangar privativo. Investigadores contratados, especialistas em segurança digital, até mesmo um negociador em casos de sequestro. A operação, montada em tempo recorde, impressionou até mesmo Paulo, habituado a grandes operações policiais. Vamos dividir os esforços, orientou o ex-delegado. Equipe A verifica câmeras e registros de transporte. Equipe B rastreia o celular e atividades online. Equipe C investiga o falso hotel e o e-mail. Otávio, no entanto, tinha outra missão: cuidar de Mateus. Levou o menino para sua cobertura, onde Teresa, sua secretária de confiança, já havia preparado o quarto com itens básicos para uma criança. O senhor precisa de mais alguma coisa?
Oi, perguntou Teresa, visivelmente preocupada com o estado do chefe, que nunca havia demonstrado tanta vulnerabilidade. Não, obrigado. Pode ir descansar. Amanhã será um longo dia. Após acomodar Mateus, que havia acordado durante o trajeto do aeroporto, Otávio sentou-se na beirada da cama, incerto sobre como proceder. Nunca havia cuidado de uma criança sozinho antes. Tio Otávio, posso te contar um segredo? O menino perguntou, olhos ainda inchados de chorar. Claro, Mateus. Eu sei que você é rico, mas... Você é tipo super-herói também? Porque a mamãe sempre diz que você consegue fazer coisas que ninguém mais consegue. As palavras inocentes atingiram Otávio como um soco no estômago. Luísa realmente falava dele dessa forma para o filho, como alguém capaz de realizar o impossível. Não sou super-herói, Mateus, respondeu honestamente. Sou apenas alguém com recursos e determinação. E prometo usar tudo isso para encontrar sua mãe. Promete mesmo? Insistiu o garoto. Prometo. Otávio segurou a mão pequena entre as suas. É uma promessa que não vou quebrar, não importa o que aconteça. Mateus pareceu considerar aquilo por um momento, antes de assentir com seriedade. Tá bom, eu acredito em você. A responsabilidade daquela confiança infantil era esmagadora. Enquanto o menino finalmente adormecia, Otávio permaneceu ao seu lado, repleto de um misto de medo e determinação feroz. Encontrar Luísa não era mais apenas uma questão pessoal. Era uma promessa feita a uma criança que depositava nele toda sua esperança. Na manhã seguinte, após deixar Mateus sob os cuidados de Teresa, Otávio reuniu-se com a equipe de busca. As primeiras 24 horas de investigação já haviam revelado informações valiosas. Confirmamos que ela chegou à rodoviária Tietê na terça-feira, às 19h32, relatou Paulo, mostrando imagens granuladas de câmeras de segurança. Luísa caminhava sozinha, puxando uma pequena mala de rodinhas aparentando normalidade. Foi recepcionada por este homem. A imagem mostrava um sujeito de terno, segurando uma placa com o nome Hotel Platinum. Seu rosto estava parcialmente visível. Conseguimos identificá-lo, continuou Paulo. Chama-se Bruno Gomes, ex-segurança particular. Agora trabalha como freelancer. Estamos rastreando-o. O celular dela? Questionou Otávio, tentando manter a compostura profissional, embora seu coração batesse acelerado ao ver as imagens de Luísa. Último sinal foi captado na zona oeste, próximo ao Morumbi. Depois foi desligado. Estamos triangulando a localização exata. A reunião prosseguiu com mais detalhes técnicos. A equipe digital havia descoberto que o domínio do falso hotel fora registrado usando dados roubados, mas o pagamento deixara rastros. A conta bancária utilizada pertencia a uma empresa fantasma ligada a um nome que fez Otávio congelar. Ricardo Teixeira. Ricardo. Murmurou incrédulo. Tem certeza? Paulo assentiu gravemente. Positivo. A empresa fantasma está conectada a outras 3, todas ligadas indiretamente a ele. Otávio sentiu o sangue gelar em suas veias. Ricardo Teixeira havia sido seu sócio nos primeiros anos da Otatec. Brilhante, ambicioso e completamente inescrupuloso, havia sido afastado quando Otávio descobriu que desviava fundos e vendia segredos industriais para concorrentes. O processo judicial que se seguiu arruinou Ricardo financeiramente e destruiu sua reputação no mercado de tecnologia. Ele jurou se vingar, Otávio relembrou, a voz baixa. Disse que um dia eu saberia como é perder tudo que amo. Na época, a ameaça parecera vazia. Otávio não tinha nada nem ninguém que verdadeiramente amasse, além da própria empresa. Agora, no entanto, a promessa ganhava contornos aterrorizantes. Encontrem-no, ordenou, a voz tremendo de raiva contida. Usem todos os recursos necessários. Enquanto a equipe se dispersava para continuar a busca, Otávio retornou à cobertura para verificar Mateus. Encontrou o menino na varanda, olhando para a cidade com o mesmo olhar pensativo que tantas vezes vira em Luísa. Tio Otávio, chamou o garoto ao perceber sua presença. Quando eu crescer, quero um apartamento assim, mas com um jardim grande. O comentário tão normal em meio ao caos trouxe uma onda de emoção que Otávio lutou para controlar. Podemos ter um jardim, respondeu sentando-se ao lado dele. Estava pensando em nos mudarmos para uma casa quando sua mãe voltar.
com gramado para jogar bola e espaço para um telescópio permanente, confirmou recordando os planos que fizera antes de tudo desmoronar. O celular vibrou em seu bolso. Era Paulo. Localizamos o Bruno Gomes. Está detido na delegacia. Confessou que foi contratado para buscar uma mulher na rodoviária e levá-la a um endereço no Morumbi. Não sabia de mais nada, apenas que receberia 5.000 pelo serviço. Ele deu o endereço? Perguntou Otávio, afastando-se para que Mateus não ouvisse. Sim, já temos equipes a caminho. É uma casa isolada, com segurança. Estamos coordenando com a polícia para uma operação. Otávio sentiu o coração acelerar. Estou indo para aí. Não é recomendável. Deixe os profissionais cuidarem disso. Não foi um pedido, Paulo, respondeu firmemente. Estarei lá em 20 minutos. A casa no Morumbi era uma construção imponente, cercada por muros altos e um sistema de segurança que traía seu verdadeiro propósito. Não proteger quem estava dentro, mas impedir que alguém saísse. Situada em um terreno afastado, com densa vegetação ao redor, o lugar era perfeito para manter alguém em cativeiro, sem levantar suspeitas. Otávio observava a propriedade de dentro do carro blindado, estacionado a uma distância segura. Ao seu lado, Paulo coordenava pelo rádio a operação que envolvia tanto a polícia quanto a equipe de segurança privada. A rua havia sido discretamente isolada e atiradores de elite estavam posicionados em pontos estratégicos. Identificamos 3 homens armados no perímetro e possivelmente mais 2 dentro da casa, informou Paulo, analisando as imagens térmicas enviadas por drones. Ainda não conseguimos confirmar a presença de Luísa, mas há uma pessoa no porão que permanece em um único cômodo. O coração de Otávio batia tão forte que parecia prestes a romper seu peito. Estava ali, a menos de 100 metros de onde possivelmente Luísa estava sendo mantida. A impotência o corroía por dentro. Todo o seu dinheiro, poder e influência pareciam inúteis neste momento crítico. Quanto tempo até a invasão? Perguntou, os olhos fixos na mansão. 10 minutos. Estamos apenas aguardando a confirmação final da polícia. Nesse instante, o celular de Otávio vibrou. Número desconhecido. Ele trocou um olhar significativo com Paulo antes de atender. Mendonça. Finalmente nos falamos novamente, velho amigo. Aquela voz, mesmo após tantos anos, Otávio a reconheceu imediatamente. Ricardo Teixeira, seu ex-sócio, o homem que jurara destruí-lo. Onde está Luísa? Perguntou diretamente, fazendo um sinal para que Paulo rastreasse a chamada. Uma risada seca ecoou pela linha. Direto ao ponto, como sempre. Ela está segura por enquanto, mas isso pode mudar muito rapidamente. O que você quer, Ricardo? O que eu quero? A voz assumiu um tom amargo. O que eu quero é que você sinta o que eu senti. Você destruiu minha vida, Otávio. Minha reputação, minha carreira, meu futuro. Tudo o que construí desmoronou por sua causa. Você roubou da empresa. Vendeu segredos industriais. Destruiu a si mesmo. Mentira! O grito ecoou tão alto que Otávio afastou o telefone do ouvido. Você me usou como bode expiatório. Precisava de alguém para culpar pelos erros estratégicos, e eu fui o escolhido. Você me traiu. Paulo sinalizou que estavam rastreando a ligação. Otávio precisava mantê-lo na linha. Isso foi há 9 anos, Ricardo. Por que agora? Um silêncio momentâneo. Depois, porque agora você finalmente tem algo a perder. Todos esses anos, observei você construir um império, mas permanecer completamente sozinho. Que graça teria destruir um homem que não se importa com nada além de dinheiro e poder? Mas então... Sua voz assumiu um tom quase sonhador. Então você conheceu ela? A mulher que finalmente quebrou a armadura do grande Otávio Mendonça. E melhor ainda, ela está grávida. Uma família completa para eu tirar de você. Assim como você tirou tudo de mim. O sangue de Otávio gelou. Como Ricardo sabia da gravidez? Apenas ele, Luísa e o médico tinham essa informação. Se você tocar nela, você vai fazer o quê? Ricardo cortou com desdém. Chamar a polícia? Seus seguranças? Está tudo monitorado, Otávio. Sei exatamente onde você está agora. Na verdade, estou te observando neste exato momento. Otávio olhou instintivamente para a casa, buscando qualquer sinal de observação. Não estou na casa, continuou Ricardo, parecendo se divertir com a situação. Isso seria muito óbvio. Estou em um local seguro.
de onde posso orquestrar tudo. A única forma de garantir a segurança da sua querida Luísa é seguir minhas instruções exatamente como vou ditar. O que você quer? Repetiu Otávio, tentando manter a calma. Em 1 hora quero uma transferência de 500 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman. Os dados serão enviados ao seu celular. Em seguida quero que você pessoalmente vá até o centro de controle da Otatec e destrua todos os servidores centrais. Sim, aqueles que contêm os algoritmos proprietários que fizeram sua fortuna. Quero que você elimine anos de trabalho com suas próprias mãos. A exigência era absurda. Os servidores centrais continham não apenas os principais algoritmos da empresa, mas todos os projetos em desenvolvimento, backups de dados de clientes, toda a infraestrutura digital que valia bilhões. E se eu fizer isso, você a liberta? Ricardo riu. Não seja ingênuo. Depois disso, recebe novas instruções. Um passo de cada vez. Paulo sinalizou que precisavam de mais alguns minutos para rastrear a origem exata da chamada. Otávio olhou para o relógio. A operação de resgate deveria começar em menos de 5 minutos. Preciso de uma prova de vida, exigiu. Como sei que Luísa está bem? Justo. Alguns segundos de silêncio, então a voz de Luísa veio pela linha trêmula, mas determinada. Otávio, não faça o que ele pede. Ele não vai me libertar de qualquer forma. É uma arma de... A voz dela foi cortada abruptamente, substituída novamente pela de Ricardo. Satisfeito? Ela está viva. Por enquanto. 1 hora, Otávio, e dispenso seus truques. Qualquer movimentação policial ou tentativa de invasão, e será a última vez que você ouve a voz dela. A linha ficou muda. Otávio olhou para Paulo, que já falava freneticamente pelo rádio. Ele não está na casa, me informou o ex-delegado. A chamada veio de aproximadamente 2 quilômetros daqui, em uma área comercial. Estamos redirecionando uma equipe. E quanto a Luísa? A operação continua, mas precisamos ser extremamente cautelosos. Se ele estiver monitorando, vamos em frente, Otávio decidiu. Ele já fez suas ameaças. Cada minuto que passa é um risco maior para ela. Os próximos 30 minutos transcorreram como um pesadelo em câmera lenta. Otávio, forçado a permanecer no carro enquanto a operação se desenrolava, alternava entre momentos de esperança desesperada e terror absoluto. E se chegassem tarde demais? E se Ricardo tivesse deixado ordens para eliminá-la caso algo acontecesse? E se o bebê, seu filho ainda não nascido, sofresse com todo esse estresse? Então o rádio crepitou com a notícia que ele tanto esperava. Perímetro seguro. Suspeitos neutralizados. Encontramos a refém. Repito, encontramos a refém. Ela está viva. Ignorando todos os protocolos de segurança, Otávio saltou do carro e correu em direção à casa. Ninguém tentou detê-lo, talvez compreendendo que seria impossível. No porão, em um quarto improvisado com apenas uma cama e um banheiro, Luísa estava sendo atendida por paramédicos. Pálida e visivelmente exausta, mas viva. Quando seus olhos encontraram os de Otávio, ela tentou levantar-se, sendo gentilmente impedida pelos socorristas. Não se esforce, ele implorou, ajoelhando-se ao lado da maca. Você está segura agora. Mateus? Foi a primeira pergunta dela. Está bem. Na minha cobertura com Teresa. Ele é um garoto incrível, Luísa. Forte como a mãe. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu sabia que você viria. Quando percebi a armadilha, pensei que nunca mais veria vocês. Mas algo me dizia que você nos encontraria. Sempre, prometeu, segurando sua mão, enquanto os paramédicos a preparavam para o transporte. Você e nosso bebê estão bem? Ela assentiu. Acho que sim. Não me machucaram fisicamente, apenas me mantiveram aqui. Ele queria usar uma grávida como instrumento de vingança. Que tipo de monstro faz isso? Um que vai pagar caro, garantiu Otávio. A outra equipe está prestes a capturar Ricardo. Acabou, Luísa. Acabou. Enquanto a ambulância partia para o hospital com Luísa a bordo, Paulo se aproximou com notícias. Localizamos o esconderijo dele, mas Ricardo escapou. Deixou equipamentos de monitoramento ligados e fugiu minutos antes de nossa chegada. A frustração era imensa, mas naquele momento a prioridade era outra. Encontre-o, ordenou Otávio. Use todos os recursos necessários. Não quero essa ameaça pairando sobre minha família. Minha família. As palavras saíram naturalmente.
carregadas de um sentido que Otávio nunca imaginara dar a elas. No hospital, após uma série de exames, os médicos confirmaram que tanto Luísa quanto o bebê estavam bem, apesar do estresse e desidratação leve. Otávio trouxe Mateus para vê-la, e o reencontro entre mãe e filho foi de uma emoção tão pura que mesmo os médicos mais experientes lutaram contra as lágrimas. "Eu falei que o tio Otávio ia te encontrar", declarou o menino orgulhosamente, enroscado ao lado da mãe no leito hospitalar. Ele prometeu. Luísa sorriu, olhando com gratidão para o homem que permanecia ao lado da cama, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente se desviasse o olhar. Ele cumpre suas promessas, concordou suavemente. 3 dias depois, Luísa recebeu alta, e Otávio os levou não para a cobertura, mas para uma surpresa, uma casa em Alto de Pinheiros com jardim espaçoso, árvores frondosas e um observatório astronômico construído às pressas no último andar. "Você comprou uma casa?" "Em 3 dias?" Luísa perguntou incrédula. "Tecnicamente comprei há 2 semanas", me admitiu. "Ia ser uma surpresa quando você voltasse de Sabará. Só aceleramos algumas reformas nos últimos dias." A casa não tinha a opulência fria da cobertura, mas era espaçosa, acolhedora e pensada para uma família. Mateus correu imediatamente para o jardim, encantado com o espaço e a pequena casa na árvore que já o aguardava. "Você planejou tudo isso antes?" "Antes do que aconteceu", Luísa perguntou, ainda processando a magnitude do gesto. "Queria um lugar que fosse nosso", respondeu simplesmente. "Um lar, não apenas uma residência." Naquela noite, depois que Mateus adormeceu no quarto decorado especialmente para ele, com estrelas fluorescentes no teto e uma estante cheia de livros sobre astronomia, Otávio e Luísa sentaram-se na varanda, observando o céu pontilhado de estrelas, uma raridade em São Paulo, possível apenas naquele bairro arborizado e menos iluminado. "Ricardo ainda está foragido", Otávio comentou, quebrando o silêncio confortável. Mas Paulo está confiante de que o encontraremos em breve. Congelamos todas as contas e ativos que conseguimos identificar. Ele não terá como se esconder por muito tempo." Luísa assentiu, pensativa. "Fiquei pensando esses dias sobre como o ódio pode consumir uma pessoa. Ele passou 9 anos planejando uma vingança, deixando que o rancor corroesse qualquer chance de reconstruir sua vida. Em parte, é minha culpa", admitiu Otávio. "Fui implacável quando descobri o que ele fazia. Poderia ter buscado outro caminho, mas estava tão obstinado em provar meu valor, em mostrar que não toleraria traições." "Cada um faz suas escolhas", ela interrompeu gentilmente. "Você escolheu construir. Ele escolheu destruir. A diferença está aí." Otávio olhou para ela com admiração renovada. Mesmo após tudo que passara, Luísa mantinha aquela serenidade, aquela sabedoria que o havia atraído desde o primeiro encontro. "Sabia que Mateus me perguntou, enquanto você estava desaparecida, se eu era um super-herói. Disse que você falava de mim como alguém capaz de fazer coisas impossíveis." Ela sorriu, corando levemente. "Eu talvez tenha exagerado um pouco nas histórias. Por quê? O que você via em mim mesmo antes de nós?" Luísa considerou a pergunta antes de responder. Via alguém que construiu muros tão altos que se esqueceu como era viver do lado de fora. Alguém que trocou conexão por controle, mas que no fundo ansiava por algo real. Eu reconheci isso porque também construí meus próprios muros depois de tudo que passei. E agora? Agora? Ela entrelaçou seus dedos aos dele. Agora vejo um homem que teve coragem de derrubar esses muros, que arriscou tudo, não por poder ou dinheiro, mas por amor. É isso que conto para Mateus, que você é prova de que pessoas podem mudar, podem se tornar melhores versões de si mesmas. As palavras tocaram Otávio profundamente. Por toda a sua vida, havia buscado reconhecimento através de conquistas materiais, inovações tecnológicas, poder corporativo. Jamais imaginara que seu maior feito seria simplesmente aprender a amar. "Casar comigo ainda está nos seus planos?" perguntou, apertando a mão dela. "Mais do que nunca." 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa, Otávio e Luísa oficializaram sua união. Mateus, orgulhoso em seu primeiro terno, carregava as alianças com seriedade de quem compreendia a importância do momento.
Dona Rita chorava copiosamente, enquanto Marcelo brincava que precisou de um desastre familiar para fazer seu amigo finalmente criar juízo. Ricardo Teixeira havia sido capturado 2 meses antes, tentando deixar o país com documentos falsos. O julgamento seria longo, mas as evidências eram irrefutáveis. Aquele capítulo sombrio estava finalmente sendo encerrado. A barriga de Luísa, já proeminente, abrigava não uma, mas 2 vidas. Para surpresa e alegria de todos, seriam gêmeos. Mateus, inicialmente apreensivo com a perspectiva de dividir a atenção, agora exibia com orgulho sua camiseta de irmão mais velho e já planejava todas as constelações que mostraria aos bebês quando fossem grandes o suficiente para olhar pelo telescópio. Otávio, que antes vivia exclusivamente para o trabalho, surpreendia a todos com sua dedicação à vida familiar. Ajustou seu horário na empresa para estar em casa todas as noites a tempo do jantar. Participava ativamente dos projetos escolares de Mateus. Acompanhava Luísa em cada consulta pré-natal. A Otatec continuava crescendo, mas agora era apenas uma parte de sua vida, não mais seu único propósito. O espaço infantil na empresa se transformou em um projeto modelo, replicado em várias filiais e até mesmo adotado por concorrentes. Luísa, mesmo com a gravidez avançada, supervisionava pessoalmente o programa, agora expandido para incluir bolsas de estudo para filhos de funcionários e projetos educacionais em comunidades carentes. Numa tarde de outono, sentado no escritório, de casa enquanto terminava uma videoconferência, Otávio viu pela janela uma cena que capturou perfeitamente sua nova realidade. Luísa e Mateus plantavam flores no jardim, rindo enquanto se sujavam de terra. A espontaneidade, a simplicidade da cena contrastavam com tudo que sua vida anterior representava. Concluiu rapidamente a reunião e juntou-se a eles no jardim. "O que estamos plantando?" perguntou, ajoelhando-se ao lado de Mateus, sem se importar com o terno caro. "Girassóis", respondeu o menino entusiasmado. "A mamãe disse que eles sempre se viram para o sol, como se estivessem seguindo a luz. Achei muito legal." Otávio pegou uma muda, examinando-a com curiosidade. "Acho que nunca plantei nada na vida." "Sério?" Mateus parecia genuinamente chocado. "Nem quando era criança?" "Especialmente quando era criança", admitiu, repentinamente ciente de quanto havia perdido em sua busca por sucesso. "Mas estou aprendendo agora." Luísa, observando a cena, sorriu com aquela mesma serenidade que o havia conquistado desde o primeiro dia. Seu olhar dizia tudo. Nunca é tarde para recomeçar, para descobrir novas formas de viver, para seguir a luz como os girassóis. Naquela noite, após colocar Mateus na cama e ler sua história favorita, Otávio encontrou Luísa no observatório, admirando as estrelas através do telescópio profissional. Ele a abraçou por trás, sentindo a barriga redonda contra suas mãos, maravilhado com o milagre que crescia ali. "Sabe o que estou pensando?" ela perguntou suavemente. Que alguns encontros parecem escritos nas estrelas, como se todo o universo conspirasse para colocar certas pessoas em nosso caminho, exatamente quando precisamos delas." Otávio olhou para o céu pontilhado de luz, pensando em todas as coincidências, decisões e eventos que haviam levado àquele momento. A emergência familiar de Marcelo, a tempestade que os levou à sua cobertura, até mesmo o sequestro terrível, que, paradoxalmente, solidificou ainda mais seu compromisso um com o outro. "Acho que você está certa", concordou, beijando suavemente seu pescoço. "Algumas coisas estão simplesmente além da nossa compreensão ou controle." Para um homem que passara a vida tentando controlar cada aspecto de sua existência, era uma admissão profunda. Luísa girou nos braços dele, encarando-o com aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além das aparências. "É assustador?" "O quê?" "Não ter controle, confiar no desconhecido, amar sabendo que torna você vulnerável." Ele considerou a pergunta, lembrando-se do terror que sentira quando ela desapareceu, da impotência diante da possibilidade de perdê-la. Sim, era assustador. Era a coisa mais aterrorizante que já experimentara. "Vale cada segundo", respondeu finalmente.
Porque o homem que um dia tentara comprar silêncio com dinheiro, agora compreendia o valor das palavras nascidas do coração. O que achava dominar o tempo, aprendera a saboreá-lo. O que se julgava forte por não precisar de ninguém, descobrira que a verdadeira força estava na capacidade de amar e ser amado em retorno. E a antiga mansão fria se transformara em um lar, onde os corredores ecoavam com risos, onde planos eram feitos não em planilhas, mas em conversas à mesa de jantar, onde o futuro não era uma estratégia corporativa, mas a promessa de momentos compartilhados. O magnata que vivia enclausurado havia encontrado finalmente a verdadeira liberdade, a coragem de abrir não apenas portas, mas o próprio coração. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Otávio e Luísa tenha tocado seus corações, que a transformação de um homem isolado em um pai e companheiro amoroso tenha inspirado vocês a acreditar no poder do amor verdadeiro. Para mais histórias emocionantes como esta, criamos uma playlist especial com narrativas que exploram recomeços e segundas chances. Encontrem-na clicando no link à esquerda do seu vídeo. Se esta história despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial. Todos os dias, trazemos novas histórias que celebram a complexidade das relações humanas e a beleza dos recomeços. Compartilhem nos comentários qual momento desta narrativa mais tocou vocês. Suas opiniões são nossa maior inspiração para continuar contando histórias que fazem a diferença.